Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Obrigado aí pelo episódio passado, né? Que muita gente... Achei que quase ninguém ia querer ouvir, né? Porque eu tava tocando violão, né? E eu falei assim, poxa, a gente precisa de um episódio aí para poder dar uma esfriada na cabeça, né? Muita coisa... A gente tem falado coisas muito tensas, né? Por mais que às vezes eu chego no podcast sem assunto nenhum e a gente acaba desenrolando aqui, acaba sendo assuntos bem tensos, né? Então a gente precisava assim de um momento em que a gente pudesse esfriar um pouco a cabeça e não ficar, pelo menos um momento, não ficar muito bitolado nessas coisas, né? Mas estamos aí, pro que daí vier, logo faço outros episódios tocando. Obrigado por quem acompanhou, quem comentou, né? Mas é isso aí. Eu tenho pensado em muitas pessoas que saem da igreja com problemas emocionais, né? Ou estão lá dentro com problemas emocionais. Eu queria dar um recado para você, meu amigo e minha amiga que está frequentando a igreja Mormon. Deixa eu falar para você como um amigo, por favor. Já que às vezes você tá esperando só para ver o que eu vou falar, para depois ir comentar com alguém, ou só para, sei lá, para alimentar um certo tipo de ódio, alguma coisa assim, porque não gosta do que eu falo. Com todo carinho, sabe? Eu queria falar para você que se você tá se sentindo um peixe fora d'água e que esse lugar não é para você, mas algo tá te prendendo, algo tá errado com isso. Se a gente tá inserido num lugar achando que ali não tá bom, mas as regras de tudo falam... Aquela história assim, sabe? Nossa, mas aquelas irmãs chatas, o bispo fez fofoca de mim, ou aconteceu isso, aquilo, muitas coisas que podem acontecer enquanto você tá na igreja. Só que mesmo assim, você sabendo, pô, tá meio até prejudicial pra mim internamente aqui, sabe? Conviver nessa ala, nesse ramo, às vezes você tá se sentindo assim. Mas aí você acaba pensando, ó, tem um templo, recomendação que eu tenho que pagar o dízimo. Essas coisas te prendem e te deixa você preso e não deixa com que você se afaste do que tá fazendo mal. Se no fundo você sabe que eu tô falando isso e você tá sentindo dessa forma, eu preciso que você repense sobre isso. Problemas emocionais, eles são invisíveis. A maioria das vezes a gente sente, ou às vezes a gente até ignora. Já é difícil para quem está do lado de alguém que tem problemas emocionais a gente identificar. Às vezes você está do lado de uma irmã, mãe, tia, e às vezes tem problemas emocionais e você não sabe. São coisas invisíveis que só a pessoa sabe. Então já é difícil demais identificar alguém que tem problemas emocionais. E às vezes a gente consegue esconder isso de nós mesmos, que a gente está sentindo. A gente tenta mascarar. É esse que é o problema. Esse que é o sorriso amarelo Mormon. Esse que é aquela felicidade que é só para inglês ver que é uma casca. Às vezes a gente fica se enganando. Não, por exemplo, né, que nem muitas pessoas falaram assim, o bispo errou comigo, mas ele se vê com Deus, tal, mas eu permaneço aqui, às vezes você está lá sofrendo consequências, porque um exemplo que eu estou dando, por exemplo, é um exemplo só, tem vários, mas, por exemplo, o bispo fez fofoca de você foi lá, falou alguma coisa e fez fofoca de você, seu assunto foi dito nos corredores ali, já escapou. Aí você descobre, ou foi o bispo, aí você fala, não, ele se vê com Deus e tal, mas aí você que está com as consequências. Aí aquele lugar não é mais um lugar bom para você. Só que o que você faz normalmente? Você fica, não, mas aqui é a igreja de Cristo, é a igreja verdadeira, que eu vou lá em cima no primeiro domingo do mês e falo que é verdade e tal. Aí você vai se enganando. É isso, tem jeito de nós mesmos nos enganarmos. Então você que tá membro da igreja que está me ouvindo aqui, com todo carinho, sabe? Repense a respeito disso. Eu não estou pedindo para você sair da igreja, mas se tá te fazendo mal, isso é uma coisa para sua saúde emocional, sua cabeça, suas coisas internas aí precisam estar organizadas. Você precisa estar se sentindo bem. A regra básica de para você ter, assim, a coisa mais básica para você resolver um problema emocional. Se você está inserido num lugar que te faça mal, sai dali. É o mais básico. Qualquer profissional da psicologia, da psicanálise, qualquer um falaria,
estou com problemas, vamos ver a sua vida, tal. Então já dá para ver que está inserido num lugar que não te faz bem. Sai daí. Essa vai ser a primeira solução que você vai ter que tomar. Então não porque eu tô pedindo, mas veja, se tiver fazer, tá maravilhoso para mim, eu amo aqui, beleza. Fico feliz internamente de um jeito que eu nunca poderia estar, então tá bom para você. Mas não é todo mundo que tá dessa forma. Entendem? Então você que é membro da igreja, está me ouvindo aqui, pensa um pouco nisso, tá? Sério mesmo, como amigo. Agora, quando a gente sai da igreja e carrega problemas emocionais, é difícil, porque se a família é da igreja, já é mais complicado ainda. Né? Ou se é aquela família que sempre falou, porque tem gente que sempre alertou, não tem? Eu conheço pessoas que falam assim, minha família sempre me alertou que a igreja mormon não é boa, e só eu era membro, ou eu mais alguém. Sempre me alertava, tal, nossa, aí não é legal, hein, não é legal isso aí. Só que aí você leva uma rasteira da igreja e acaba saindo de lá, os outros falam, tá vendo, amanhã também não vão te ajudar, mesmo que você saia com problemas emocionais. Então, ao sair da corporação mormon é complicado, porque, não, lógico, tem solução, é complicado porque tem passos a serem feitos, né? Depois que você passa por aqueles passos de sair da igreja que são, tem a negação. Lembra que a gente falou sobre isso, os 3 passos? Negação, não é verdade. Mesmo você começando a pesquisar, você ainda começa a relutar. Não é verdade. É a fase da negação. Não é verdade, não pode ser, você fica negando. Aí depois tem a fase da negação, passa para a fase da aceitação. Eu acho que é assim mesmo. Joseph Smith fez essas coisas, foi assim, tal. E depois a fase da libertação. Então, esses processos não são todos rápidos, igual eu estou falando aqui. Às vezes você está na fase da negação e leva um tempão. Aí você fica indo na igreja, no hino e tal. Porque você está na fase da negação. Não, eu vi, mas será que é verdade? Não é. Olha lá, o bispo fala tão bonito lá quando ele conta. Olha a aula que a irmãzinha tal deu de doutrina do evangelho. Nossa, sentimos o espírito. Mas você vai lá, vê um monte de diário, você vê um monte de documento, um monte de coisa. Joseph Smith foi um canalha, várias versões do livro da primeira visão. Queria vender os direitos do livro, o banco, queria tentar matar o governador, mandou queimar o jornal e poligamia. Aí você começa a ver, aí você vai relutando, tal, vai na negação, até passar para a fase da aceitação. Geralmente, quando você passa para a fase da aceitação, é a hora que você está começando a deixar de ir. Você fala, não é verdade, não faz mais sentido estar ali. E essa fase, ela vem com um monte de coisa junto, porque se você já carregou um problema, é a hora que aparecem os problemas que você escondeu. Então você passa pela fase da negação, depois da aceitação. Na aceitação é a fase que começa a aflorar os sentimentos que você mascarou lá. Sabe aquela fase que você, poxa, o bispo, tem um sentido para o bispo ter feito isso, falado mal de mim, por exemplo. Só que aí começa a vir, poxa, por que isso aconteceu comigo? Eu tive que aceitar, porque você já está na fase da aceitação. Então, esses problemas começam a ser aflorados. Tá vendo como não é tão simples? Tem processos a serem tratados. Por isso que às vezes as pessoas precisam de sessões de terapia, né? Às vezes as pessoas procuram, preciso fazer sessão, e a pessoa chega. Quantas vezes, do nada, apareceu pessoas... É interessante eu falar isso para vocês, porque como terapeuta, às vezes aparece pessoas me procuram, tal, a agenda é meio apertada, às vezes uma vaga ou outra aparece, aí a gente acaba, numa sorte alguém liga, tal, a gente acaba conseguindo inserir na agenda. Aí a pessoa vai, a gente passa na primeira sessão, que é o primeiro contato que a gente tem com o paciente ali. Aí a pessoa fala, eu fui da igreja mormon e eu tô saindo de lá. Quantas vezes isso acontece, sabia? E eu já falei para vocês aqui que até membros firmes, né? Que nós não falamos. A terapia a gente tem todo esse tratado que a gente tem de não falar de pacientes, né? Mas tem pacientes que são membros firmes da igreja que procuram, sabia? Falam, estão lá falando comigo na terapia e acontece. Mas se você está saindo da igreja e está sentindo essas coisas que eu estou falando, não tem problema nenhum você procurar uma ajuda, sabe? Logo lá atrás, quando eu me formei na psicanálise, há muito tempo, às vezes as pessoas falavam assim, nossa, isso aí é coisa para maluco. Não é coisa para maluco.
Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, sabia? Até pessoas que são consideráveis boas, né? Por exemplo, eu estou bem emocionalmente. Porque a terapia é um momento que você se reencontra, tem uma redescoberta, na verdade, né? Sobre você mesmo. Ou você descobre coisas que você não havia. É um jeito de você se conhecer melhor. E se tem algo ali que um dia pode aparecer com problema, se você ainda se acha saudável emocionalmente, mas vai fazer terapia, às vezes pode achar alguma coisa que poderia te prejudicar no futuro e você já está tratando precocemente. Agora, se você está sentindo qualquer coisa, é a hora de procurar mesmo. Então, a fase da aceitação é a fase que a gente começa a tirar do tapete muita coisa que a gente colocou no tapete, enquanto membros da igreja. E aí, para ir para a fase da libertação, é todo um processo, entende? Porque assim, né, a fase da aceitação ainda é a fase que você dá aquela distância da igreja e começa a olhar de longe, fala, putz, como é que eu fiz isso? Olha lá, porque você começa a descobrir tanta coisa que você não via quando estava inserido de cabeça lá, que aí começa a aparecer um monte de coisa, né? E é normal, é um turbilhão de sentimentos. Quando as pessoas usam essa frase, não é de brincadeira, é um turbilhão de sentimentos, que é muita coisa ao mesmo tempo vai aparecendo. E é mesmo. Então, se você ainda está nessa fase, não tenha receio de procurar um terapeuta, um psicanalista, sabe? Ou uma psicanalista. Às vezes minha agenda, até ia falar, minha agenda é muito cheia, né? Mas eu posso indicar se alguém precisar, sabe? Deixa nos comentários no YouTube, aí a gente acaba conversando. Mas lembre-se sempre, não tem problema em você pedir ajuda, não se sinta envergonhado. Isso aí acontece por abuso religioso, problemas emocionais vindas de seitas, cultos. Isso aí acontece muito, as pessoas procuram mesmo. E é normal, você precisa às vezes saber sobre isso. E às vezes você vai entender mais essas coisas e saber que você tem uma libertação por cima disso, às vezes é através de um profissional. Mas vamos supor, não vou procurar profissional nenhum, tal. Você vai aprender a lidar com essa situação. Vai aprender a lidar com a situação, tá? E isso acontece. Porque quando passar para a fase da libertação, é a fase em que não vão desaparecer os problemas emocionais que você teve, mas você vai aprender a não ter mais, a saber que aquilo não deve ter mais sentido na sua vida. É aquela coisa, eu sempre vou carregar comigo os problemas emocionais vividos na corporação mórmon. Mas na fase da aceitação, eu trabalhei tão bem que agora eu sei que eu passei por isso, mas não precisa mais ter sentido negativo na minha vida aquilo lá. Foi uma experiência, passou, vivi, agora é a fase da libertação, tá? Muitos estão me ouvindo aqui também já nessa fase da libertação e é muito bom. É a fase que você fala assim, agora livre de vez, foi uma passagem na minha vida, foi uma história que eu vivi, beleza? Mas não é remoendo aquilo que me dói toda vez. Então é a fase da libertação, tá? É lógico, tem momentos que a gente tem que evitar gatilhos também, né? Não é porque você está na fase da libertação que às vezes você vai ficar inserido, aquele líder fez isso para você, tal, aquele líder que você não sai da sua cabeça por causa de problemas emocionais, vou ficar pensando nisso, né? Você tem que trabalhar, tem coisas que você sempre tem que trabalhar depois disso, né? Sair da igreja é um caminho sem volta, mas tem algumas coisas que você tem que fazer para poder sair bem no final, né? Mas eu sei que isso é uma coisa importante. Tá vendo? É uma coisa importante de se falar. Problemas emocionais é um problema que está afligindo o mundo todo. Com a pandemia, então, explodiu, né? E às vezes pessoas novas que vêm para terapia, aí a gente vai identificar o problema, começou durante a pandemia. As pessoas começaram a conviver mais e aí queria lavar roupa suja em casa, queria levantar problemas que nunca se falavam, né, a respeito dessas coisas. Aí começa a levantar problemas que vão acarretando emocional, e por isso que aí tem que ser um tratamento, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar, crianças, né? Crianças é complicado, porque as crianças elas podem sofrer problemas emocionais que não vão aflorar nesse momento. Que elas têm um turbilhão também de coisas, só que de descobertas ao mesmo tempo. Então confunde muito. Ela vai deixando esse problema emocional. Por exemplo, ela vê pais brigando, ou é uma criança na igreja que também já sofre as coisas que alguns adultos sofrem. Tem criança que sofre na igreja.
né? E quantos casos até de abuso, muitas coisas de líderes que a gente já viu, tem na mídia aí. Então acontece o quê? As crianças, por exemplo, elas vão guardando essas coisas. E conforme elas estão numa fase de descobertas de coisas, tudo novidade, elas vão armazenando essas coisas e vão colocando as coisas que elas estão descobrindo. E o único problema disso é que quando não trata também quando é criança, quando ela chega lá na fase adulta, é a hora que sai do tapete, sai debaixo do tapete essas coisas. Então, olha que interessante, né, que a psicanálise ensina. Crianças com problemas emocionais se tornam lá na frente adultos doentes emocionalmente. Olha como é, tá vendo como é interessante a gente falar sobre essas coisas? É complicado, né? E aí lá na frente ela vai crescendo, às vezes vai crescendo com uma baixa autoestima, a baixa autoestima leva a uma ansiedade, até ir para depressão, que é uma escadinha, né, que eu já falei aqui. Então sair da igreja tem um processo, tem um jeito certo de se fazer, né? Porque é uns passos que não tem como pular. Negação, aceitação e libertação. Então que fase que você tá? Eu queria que você que me ouve sempre aqui, meu amigo e amiga, né, dessa corrente do bem, se você já está no YouTube, comenta aí. Que fase que você acha que está pelo que a gente falou aqui? Na fase da negação? Na fase da aceitação? Ou na fase da libertação? Vamos conversar. Vamos coloca aí as pessoas, como é que você fez? Às vezes você pode ajudar. Você vai se colocar, tô na fase da libertação. Aí alguém que está na fase da aceitação ainda, deixa eu entender. Aí vai lá e no seu comentário, como que você fez? Tem alguma dica? Tá vendo que a corrente é corrente. É uma ajuda no outro, é elos fortes segurando pela mão, né? E é assim que tem que ser. O objetivo de todo esse trabalho é fazer isso. Tá? Então não deixe de cuidar disso aí. O emocional é importante, é um bem precioso que não desrespeita ninguém, só você. E se você não cuidar, não tem ninguém que vai fazer isso por você. E não existe maneira disso acontecer. Você é a única pessoa que pode mantê-lo saudável. A corporação Mormon ela pode ser um lugar de dilacerar emocionais. A gente já viu isso acontecer. Muito. Mas só saí e não estou tão mal do jeito que você está falando emocionalmente. Ok. Mas e quem tá? E quem sofreu? E quem teve o emocional, como eu falo aqui, dilacerado? Precisa de uma cura. Ou precisa de um tratamento para chegar até lá. Então por isso que é importante às vezes falar dessas coisas, né? A gente vem e brinca, né? Ou a gente vem e fala sério. Acho que o sério é o que a gente está mais falando ultimamente, porque cada assunto que a gente tem falado, né? Se você olhar para trás aí, né, alguns episódios aí para trás, só de ver os títulos aí você já vai vendo que a gente tá falando sério. Desde quando a gente vem falando de conselho disciplinar, aquela coisa toda, sabe? São assuntos pesados que eu já falei aqui, que tem episódios de podcast que eu venho fazer a gravação para vocês, que eu desligo o gravador, que é onde eu acabo de gravar, e dói. Fico depois ali remoendo. Mas não, olha só. Olha, um terapeuta que fica se remoendo. Eu sou ser humano também. Também tenho os meus gatilhos. Então, por isso que a gente tem que vir fazer tem todo um processo para cuidarmos do nosso emocional. Então, se preocupe com isso, viu? É uma coisa invisível que você deve dar atenção. Então, vou aguardar. Se você está no Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, se não for tão trabalhoso para você fechar o aplicativo, abrir o do YouTube, procurar esse episódio lá e quiser comentar, seria muito legal ouvir você. Somos muito mais ouvidos nessas plataformas como Spotify e a sua opinião é muito legal vir de encontro com muitos que já estão no YouTube comentando, tá? E se você já, como sempre, me ouve no YouTube, quiser comentar, então tá, eu vou interagir com todos, tá? Vou interagir com todo mundo. Aí coloca aí se você está na fase, pelo que a gente falou aqui, da negação, aceitação ou da libertação. Combinado? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.